Olá, olá, são 8h14 da manhã de uma quinta-feira, 31 de julho de 2025. Bom dia, bom dia. E bom dia, gente. Bom dia, Cássia. Puxa vida, vamos começar. Há pouco Deus havia me pedido, de verdade, para eu, de fato, os dedos, para eu contar. É verdade que não foi uma coisa assim simples de realizar, porque você sabe, quando a gente senta na cadeira do dentista, para de fato para o céu olhar, é uma coisa complicada mesmo de se realizar. Sendo assim, Deus me pediu algo para eu me diferenciar. Ele até me disse: olha, Dona Maria, eu vou deixar de fato um fio de cabelo no lugar. Olha, é verdade que a gente não gosta mesmo. E a gente até diz, falta de higiene, essas coisas todas. Encontrar um fio de cabelo na comida. Santo Deus. Acho que isso está mais para alguma coisa assim. O que eu poderia falar? Santo Deus. Uma certa ojeriza. Não, a coisa que se passa a passar adiante. Sim, mas o que é um fio de cabelo num prato de comida? Sim, sim, porque a gente come até formiga e diz que faz bem para as vistas. Mas um fio de cabelo santo, que não é nenhuma coisa viva, Ave Maria, a gente é capaz até de escandalizar. Mas tudo bem. Tem gente que gosta, sim, gosta mesmo de ocultar uma cabeleira inteirinha em determinado lugar. Aí fica difícil. Não fica difícil você acreditar que tem jeito para a gente, fio de cabelo, a gente examinar com essa coisa de DNA, o Departamento Nacional de Anulação. Imagine você criar um departamento para coisa a gente se acostumar a anular. A gente anula pé de galinha. A gente anula asa de frango. A gente anula moela de cocá. E a gente se habituou tanto a anular que ficou muito manjado. Essa coisa, a gente todas as vezes correr para a gente no banco DNA para a coisa anular. Olha, se aqui um fio de cabelo eu puxar, quanto tempo eu vou levar? Sim, até eu encontrar o Departamento Nacional de Anulação. É com muita facilidade que a gente pode encontrar a tal anulação. Foi tão fácil a gente, ao longo do tempo, processo anular, usando a desculpa que aqui qualquer um deseja, a gente não precisa nem mais se esforçar. A coisa esteve a se escancarar de tal forma que está aí feito vala aberta com defunto que você pode assim facilmente encontrar. Porque assim a gente pode, nome de defunto, usar para mais processo, mais processo, mais processo, a gente anular, sem a gente nunca o freio de mão puxar. Para alguma coisa, pelo menos a gente controlar. A coisa ficou de tal forma que advogado tem acesso aos julgamentos.
antes mesmo do julgamento começar, para ter uma ideia de como ele vai a defesa preparar. Tudo isso porque a gente se acostumou a em banco sentar para muito dinheiro aqui se rolar. Com caderneta de poupança, a gente podendo o tempo todo movimentar sem se preocupar com quem está a bancar. Não existe uma razão para a gente criar uma lei ou um pensamento, uma regência verbal, uma concordância nominal de que o advogado vai ficar com 30% ou mais daquilo que você esteve a trabalhar. Isso é imoral, é vergonhoso. Você uma situação criar, colocar milhões e milhões em causas que não se podem encontrar como de razão, porque o defunto nem faz mais parte do lugar, e você colocar essa quantia a movimentar com advogado a enricar, com o Estado sempre a bancar. E aí a gente saber, uma peneira usar para esse dinheiro, a gente saber com quem pode contar, ao ponto do pobre não poder nem mais advogado contratar por uma simples causa particular. Com gente criando lei para o judiciário abarrotar, com a imprensa sempre a combustível jogar, dizendo que é bom a gente, esse tanto de lei criar, defendendo aquilo que não tem como você julgar, porque é uma discussão particular, ficando fácil você, de fato, enquanto advogado, saber com quem contar para você poder 30% de uma coisa, de alguém tomar. Enquanto o outro não sabe mais como lidar com um funcionário que chega para trabalhar com o cheiro de erva que os outros não estão a suportar. A empresa não saber como com esse funcionário lidar, com medo do funcionário processar, usando situações que resolveram criar para o judiciário ficar abarrotado e o judiciário ali ficar rodando devagar, a ponto de processo ali se acumular de quem mais estar a precisar. E os bacaninhas ali brincando de boca de forno, jacarandá, dá. Se eu mandar, se eu mandar vou, se eu não for, já sabe, vai apanhar. Os bacaninhas podendo, tendo acesso a causa particular, sabendo quanto fulano estará a ganhar, quanto ele pode barganhar, sabendo onde é que pode com precatório lidar, como pedir para precatório segurar, qual é o momento do precatório soltar, quais são os advogados que estão com os precatórios no lugar. E é desse jeito que esse país aqui esteve a se acostumar. Por quê? Porque essa história de você ter um poder que vai legislar, essa história não está a funcionar. E aqui nesse país nunca esteve a funcionar.
porque todas as leis que eles dizem que vão promulgar, eles mandam antes para o judiciário ali analisar e poder de fato se encaixar dentro de um sistema que você não consegue nenhum tipo de pensamento lúcido encontrar. Não se promulga aquilo que eles dizem votar. Aquilo vai passar por gente que o judiciário vai colocar para de fato ali a lei se encaixar dentro do pensamento que o judiciário vai se acostumar a isso aplicar e mudar de acordo com a conveniência que desejar. Com gente sem saber, nem mesmo como uma simples audiência marcar, porque não sabe como a tal lei aplicar, porque não tem base naquilo que é a lei que ele esteve a estudar para ali poder o tal caso aplicar. E aí fica a protelar, vai protelando, advogado que não tem acesso a se prejudicar, sem saber como o escritório de advocacia sustentar, porque não é fácil você ficar a esperar um dinheiro que você pensa que vai até com uma certa facilidade ganhar, a ponto de chamar o julgador para rachar o que ele vai receber para de fato o caso adiantar virando rotina, porque se ele não rachar a quantia que com o cliente ele esteve a acordar, ele sabe que não tem como aquilo para ele chegar, para ele poder com uma certa desenvoltura o escritório de advocacia ele sustentar, muitas vezes sem conseguir de fato nem sequer caminhar, se sentindo assim de uma maneira que ele tem vontade de gritar, porque ele sabe que ele está de fato a crime praticar. E ele se vê nessa situação de criminoso, tendo que aceitar um criminoso sentar para de fato criminoso ele o tempo todo liberar, porque criminoso com facilidade vai pagar, enquanto pessoas que precisam daquela causa particular não tem como o judiciário acessar, mas com muita facilidade o judiciário costuma criminoso e mais criminoso e mais criminoso e mais criminoso na rua colocar. Basta o criminoso com muita facilidade o dinheiro depositar. E aí virou moda audiência de custódia, a gente imediatamente marcar para o criminoso com muita facilidade na rua a gente colocar. Com casos que a gente fica a se perguntar como é que esse país pode aceitar o juiz ali assinar a audiência de custódia para o criminoso, para a cela voltar, sabendo que ali é só aquele momento, como fosse ficção. Mas ele vai ter que isso arquivar e ali um outro documento ele vai assinar soltando o criminoso. Assim que o criminoso ali a quentura ali esfriou,
vai sair devagar, sem ter que de fato a ninguém comunicar, porque o processo foi feito de uma maneira em que o juiz esteve a aceitar as regras de um jogo que nós acostumamos a jogar. Tem gente que esteve a matar, esteve a esquartejar. Até a cabeça fez questão de cozinhar. Foi para a audiência de custódia. O juiz esteve, de fato, a acordar que ele iria, sim, para o presídio retornar. Mas não foi isso que esteve a se dar. Ficou ali, esperou de fato o caso. Não, vai. Fez de conta que ele estava de fato a entrar numa tal viatura, mas o advogado estava lá. No carro colocou o dito cujo e simplesmente esteve a levar para uma mansão de luxo, para ali ele ficar, até o crime organizado encontrar um lugar para ele continuar com as barbáries, porque ele é matador do lugar. E quem trabalha nesse lugar sabe que ele costuma barbarizar, metendo medo em quem vai trabalhar para o crime organizado. Assim não costuma esmagar, de tanto apanhar. E ali, em audiência de custódia, vai passar, o advogado já vai estar lá, preparado para levar para um descanso numa mansão particular, e o crime organizado a dominar de uma maneira que o próprio judiciário não sabe mais o que realizar, porque não tem lei para se fundamentar. A cada momento eles costumam uma regra nova criar, mandando para as audiências de custódia para naquela lei ali se basear, com o Conselho Nacional de Justiça bancando o inacreditável, chamando a atenção de juiz que costuma de fato a rédea curta puxar. É só de fato a gente querer analisar o Conselho Nacional de Justiça e quem eles costumam de fato analisar. Com juiz com medo de julgar criminoso que tem até patente particular, porque o próprio crime organizado esteve a se espalhar de uma maneira que você não sabe se o secretário de Segurança Pública está de fato a combater o crime ou está a alimentar, com o juiz com medo de se defrontar com a própria Secretaria de Segurança Pública do lugar, com medo de policial matar. Essa é a situação que nós estamos a passar. Uma situação que ninguém quer de fato enxergar, porque não é conveniente. Porque se a gente for de fato levantar a Secretaria de Segurança Pública de cada lugar, a gente vai ver que tudo que a gente faz é de fato pegar cadáver, para cadáver a gente alimentar. E aí a gente continuar, fazendo de conta que a gente está a investigar. Porque a gente não vê
nenhum tipo de processo chegar aos finalmente e a gente poder identificar quem é quem no lugar e a gente poder ter base para nenhum outro juiz soltar. Mas a gente soube criar em cada lugar de forma particular um caminho para de fato o criminoso entrar, um tempo passar, de vara a gente vai mudar. Até o nome do criminoso a gente costuma alterar, adulterando documento público para o criminoso soltar. E ele vai voltar para o mesmo lugar. Um pai de família sem saber como o menino educar. Não tem como menino você em casa mais segurar. Ai do pai de família que segurar menino em casa. Porque ainda criaram um tal de o quê? De conselho tutelar, colocando gente em conselho tutelar para pai criminalizar. De uma maneira que o pai não tem condições nem sequer da porta da casa fechar para não deixar o filho bandido entrar. Filho tirando o pai, expulsando o pai do lugar, tomando a casa que a mãe esteve a comprar, a mãe sem poder nada falar. Não pode o filho denunciar, porque sabe que nunca mais ela vai poder nem sequer respirar. Tudo a se naturalizar. Num país que a desgraça a gente faz questão de plantar. Todos os dias com a imprensa. Com a imprensa de fato, olha, a mão levantar batendo palma. Batendo palma. Porque sabe que o dela separado vai estar. Chova ou faça sol, conforme o ditado que costumamos falar, o da imprensa vai chegar. Pode faltar remédio, pode faltar até luva cirúrgica, pode faltar o salário do coligado. Não, fica aí, aguenta aí. O da imprensa vai chegar. Puro, sem a imprensa ter que nenhum centavo de imposto pagar. Porque quando o dinheiro sai de lá, já faz de conta que a imprensa esteve de fato a pagar uma dinheirama de imposto no lugar, dando um prejuízo e tanto, colocando folha de pagamento que se você for procurar esses funcionários lá, você não vai encontrar. Mas a imprensa sempre esteve a se subjugar ao pior do lugar. E aí você a se distanciar do básico, achando comum, indústria, todos os dias a lei burlar, todos os dias. Porque você, enquanto consumidor, um produto vai comprar acreditando que você está pagando pelaquilo que a embalagem está assim ali informada. Mas você está pagando por coisas que a indústria jamais jamais deveria usar. Enquanto conservante, enquanto corante, sem contar peso e medida, que muitas vezes a indústria costuma
ali, encher o plástico de ar, para o plástico se avolumar. E quando o produto entrar, você vai, de fato, pagar. Mas é o ar. Uma boa parte é o ar. Porque coloca produto no tal que vai, de fato, virar, líquido virar, e aí vai, de fato, como bolha de oxigênio, se espalhar, se avolumar, que você nem vai reparar, não vai nem reparar, que você, uma coisa vai fritar, e de repente você precisa quase meio litro de óleo na panela colocar. Porque basta o fogo esquentar que a bolha de ar vai evaporar. Imagine se eu fosse falar das misturas que eles resolveram no mercado colocar como substituto para pobre comprar. Imagine se eu fosse falar no tanto de produto químico que ali eles estão a misturar para esse gosto ali forçar você de fato a não ter paladar. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem dignidade, sem humanidade. Sem humanidade. E aí, fabricando lixo. 50 gramas de uma coisa dentro de um saco enorme. E você se vendo assim, num processo de destruição de si mesmo. Sem um país ter nada de bom para apresentar, pelo menos para falar. Deixa a gente descuidar, a gente pode, aqui a gente não tem. Não estou exagerando não tem. Nós não conseguimos criar alguma coisa, não conseguimos criar alguma coisa boa para a gente se orgulhar, não. Nós estivemos a nos acostumar a essa coisa ruim de ser destroço. Nós preferimos de fato a casa derrubar do que a casa consertar para um outro ali na casa está, até ele poder uma outra casa comprar. A gente prefere derrubar. Quando a gente derruba, aí a gente sem culpa começa a se apropriar daquilo que o outro pensou até conquistar. E aí entra nesse tal de processo, sim, de acordar. Aí faz essa história de concordata, mas tem com a fortuna para advogado pagar. A herança a gente não sabe. A gente não sabe por que o Estado se acha no direito de abocanhar o dinheiro que alguém esteve com muito sacrifício a ganhar. Fica advogado com a parte, Estado com a parte e o herdeiro assim, sem saber. Preferindo herança abandonar. Porque sabe que ele vai ter que pagar por uma coisa que não tem o valor que o Estado costuma colocar para, de fato, advogado agradar. E quando colocar ali o nome dele como o dono do lugar, ele ainda uma fortuna tem que pagar. Tem que, de fato, pagar aquela fortuna. Ele não tem como todo ano aquilo declarar e pagar. Porque ele sabe que aquilo não tem valor. O valor que o Estado esteve a dar para, de fato, imposto cobrar.
Isso está assim, largado, aberto. Qualquer um que tenha um mínimo de decência, se numa vara dessa, num cartório desse, num lugar desse entrar, vai saber do que aqui eu estou a falar. Sem contar que o Estado é dono de imóvel particular. Resolve o imóvel particular. Olha a facilidade. Ali vai tombar o imóvel particular. Quando o Estado se atenta que é vantajoso ele tombar imóvel particular para o lugar desvalorizar, com construtora querendo ampliar, se comprar terreno barato, desapropriar terreno barato, para, olha, prédios e mais prédios ali colocar, abandonando. Aí o Estado começa a tombar. Aí começa uma tal de tomba. Tomba aqui, tomba acolá, tomba. Com gente a se sufocar. Sem condições. Nem de uma janela. De uma casa tombar. E o lugar crescendo. Onde o mato costumava dominar, a se valorizar. E o lugar que tinha valor, que até há pouco alguém esteve a comprar para o filho herdar, porque ali o filho podia ter meio da vida levar tudo tombado, com o Estado, um Estado que é de fato o algoz cruel. E você não ter condições mínimas de ir num centro de uma cidade ficar, para o negócio do próprio pai herdar. Porque o lugar estiveram a tombar. Ninguém quer mais imóvel a alugar, não quer no lugar morar, larga lá e aí pronto. Construtora a se beneficiar com aquelas pessoas que estiveram pelo seu país a trabalhar, sendo massacradas por quem gosta da supervalorização do nada. E viramos essa gente desgraçada que não vale nada. Viramos uma gente desgraçada que não vale nada. Uma gente tão miserável, que quando aparece uma data que é de cunho familiar, a família já não tem mais condições nenhuma de comemorar. Se de fato aqueles que têm um dinheirinho não se juntar para o peixe comprar na Semana Santa, não vão poder. Porque essa gente, que nós somos essa gente desgraçada, que usa do próprio negócio como arma para massacrar. Não tem condições de uma data simplesmente passar de forma comum. O preço tem que estar lá, um preço que é comum para as pessoas chegarem e simplesmente comprar. O pai não poder uma ceia familiar bancar, porque o dinheiro dele não dá nem para comprar um quilo de peixe, porque essa gente desgraçada coloca de uma maneira que quem tem um salário não tem condições de um quilo de peixe e ter que se vê assim, filhos juntam para levar o peixe para o pai, o banquete. Onde é que isso é razoável? Onde é que é razoável uma desgraça de gente dessa? E nós somos essa gente desgraçada. Que bastou alguém, um morango ali enfeitar, a notícia se espalhar, que ninguém pode mais morango comprar. Porque viramos essa gente maldita, permissiva, decadente, que não tem nenhum dente.
Portanto, não temos consciente. Nós somos um agente demente que não quer viver conceito de gente. Infelizmente. E se é assim, eu sinto muito. Mas como Deus me pediu para estar aqui, com essa leitura difícil, para mim, é assim. Agora eu vou de fato me despedir. Sim, é o que o Divino Estevam me pediu. Preciso de fato me despedir. Preciso esse caminho construir. O próximo meu vídeo será assim. Vou tirar aqui um tempinho, vou respirar e aqui sentar para esse vídeo gravar. Porque eu preciso de outros assuntos tratar, mas o Divino achou melhor eu aqui esses pequenos assuntos deixar. Com a certeza de que não esperem de mim meia boca, nem de fato bandeira branca para o povo do lugar. A bandeira que nós temos é essa, a que estiver a nos dar. Uma bandeira ruim, que a gente não tem como mesmo se orgulhar. Infelizmente é o que há. Bom dia e até já. Eu não tenho mesmo hoje nesse vídeo nenhum motivo